A astrologia mudou no século XX. Para muitos, através da influência de Carl Gustav Jung, a astrologia deixa de ser uma disciplina de previsões e passa a se concentrar na atribuição de sentido às ações humanas. É sobre isso que Renato Giannini Ribeiro fala agora. Nós temos até o século XX uma astrologia que é basicamente voltada à previsão do futuro, do que é falso, do que é nefasto. Ela proporciona, então, um aconselhamento vinculado muito diretamente à ação que a pessoa vai praticar ou que ela vai sofrer. A partir de um certo momento, essa astrologia vai sofrer uma grande mudança. É o momento que a astrologia se torna junguiana. E esse é o ponto particularmente que me chamou a atenção, porque em toda a bibliografia que eu mexi, eu não encontrei nenhuma referência a essa grande mudança. Ou seja, nós temos uma astrologia que está muito mais preocupada com o que podemos chamar a psique da pessoa. Então, uma astrologia que vai, inclusive, ser recomendada, às vezes, por terapeutas. É um segredo de Polichinelo a importância que vários terapeutas junguianos, não todos, claro, mas que vários terapeutas junguianos dão a uma leitura de mapa astral. Todos sabem a importância que Jung deu à leitura das artes divinatórias em geral e para além da astrologia. O prefácio que ele faz, a tradução que Richard Wilhelm faz do I Ching, outros artigos dele a respeito de sistemas divinatórios, e para ele não há uma diferença fundamental disto com a astrologia. Mas a astrologia talvez seja aí é complicado, ciência, a arte, porque não é arte e os cientistas dirão, não é arte divinatória, porque não pratica adivinhação, mas os cientistas dirão, obviamente, que não é ciência. Mas, de qualquer forma, a disciplina, vamos usar um termo neutro, um termo que não exija de nós uma tomada de partido, uma disciplina que vai procurar colocar no foco central das coisas a questão de como você lê os pontos fracos, os pontos fortes, as possibilidades de uma pessoa ser e agir e não mais o que vai suceder a ela. É como se fosse uma mudança de foco que sai do objeto para o sujeito. O que passa a interessar na astrologia não é o que ela vai dizer do que vai me ocorrer no ano tal ou daqui a tanto tempo. Pode ela, evidentemente, dizer que tais épocas serão mais auspiciosas ou mais difíceis. Mas, basicamente, o interesse vai estar em procurar perceber a personalidade da pessoa e como ela é afetada. Notável nisso é o papel de Saturno. E por quê? Porque toda a questão passa a ser de qual o desafio que o astro lhe traz, ou que o astro sinaliza em você. Não existe uma ideia nisso de causalidade. Não existe uma ideia de que o astro tenha causado uma determinada psique. Mas existe a ideia de que o mapa astral permite uma projeção externa da psique humana e permite, então, conhecê-la melhor. Ora, o que Saturno traz? A extrema dificuldade. O cobrador do karma, como dizem alguns outros astrólogos dessa linhagem que eu chamaria pós-junguiana. E a ideia deles é que, desta maneira, seria possível você perceber qual o desafio, qual a coisa que é difícil para você, mas que conquistando, você conquista sobre bases sólidas, pois Saturno, sendo o astro que rege, o astro da melancolia, é também o astro da terra, do chão, da solidez. Então, seria possível isso. É interessante porque é um ponto de vista inteiramente diferente de um século, 2 séculos atrás. Nós podemos, então, pegar isso, por um lado, como indicador de mudança de sensibilidades. Peguemos, por exemplo, sem ser na astrologia, mas numa outra arte divinatória, numa arte divinatória das cartas, uma passagem da Carmen de Bizet, da ópera Carmen. O momento que Carmen e as outras ciganas estão tirando as cartas. Creio que aqueles que conhecem Carmen lembram este momento. E ela tira a carta e sucessivas vezes aparece a mesma carta. É assim como eu não lembro de forma alguma qual astro corresponde ao que quer que seja. Os nomes das casas eu também não lembro. Eu tenho a impressão que é 2 espadas, mas pode ser outra. 9 de espadas. Que bom que tem alguém de boa memória ou de cultura mais vasta que a minha. Então, 9 de espadas. E sai o 9 de espadas, sai o 9 de espadas o tempo todo. E aí ela tem uma belíssima área em que ela diz a morte aparece, por mais que mexa, é a morte e não há o que fazer. Então nós temos essa ideia da coisa assustadora do destino. No momento em que a astrologia se faz junguiana, o destino desaparece.
Não é mais a questão o que está em questão. O que passa a estar em questão é qual é o trabalho interno que você pode fazer, por extremamente custoso que seja. Por isso que quem vai no astrólogo hoje, junguiano, sai feliz. Quer dizer, um astrólogo do passado poderia nos deixar 100 anos atrás desesperados, pensando o que vai acontecer. Temos que tomar cuidado com carros vermelhos, com pessoas de mantilha, com noites escuras. Há uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, da pessoa que vai numa cartomante, e ela diz a ele que se afaste de anões, nunca vá a Veneza, porque lá haverá uma mulher que o atrairá para um lugar, uma mulher extremamente tentadora, e ele vai ser morto ou assassinado, e aí ele nunca irá a Veneza, claro, mas de vez em quando suspira, o que não estou perdendo, né? Porque, por um lado, é muito sedutor aquilo que ele não está tendo. Mas, quer dizer, toda essa é uma representação que, de certa forma, é banida com este mundo. E o que isso tem a ver com a questão de hoje, quer dizer, a questão de hoje é agir segundo a astrologia, mas isso é apenas um eixo para colocar uma questão mais profunda, que é qual é a busca de sentido na ação. Quer dizer, na verdade, a astrologia, ela prodiga sentido a tudo. Ela nos dá sentido. Você vai num astrólogo, dessa linhagem, você começa a entender por que isso, porque aquilo, as desgraças adquirem sentido. Isso talvez, em parte, não sendo eu especialista em Jung, apenas me atrevo a dizer, talvez em parte seja um atributo junguiano. Seja algo que vem de Jung e que eles utilizam na astrologia de forma a prodigar sentido, mas isso faz que a ação, que é o que nos interessa aqui, adquira um vetor. Quer dizer, eu agindo de determinada forma, eu sei que é o que eu devo fazer. Então, se eu estou atravessando um período de vacas extremamente magras, se minha vida está um deserto, se é um momento de sofrimento e dor tremenda, eu posso, ou vendo meu mapa astral natal, que mostre o mais fundo da minha personalidade, ou vendo as formas de travessia de um determinado tempo, revolução, progressão e outras que há, eu posso entender o sentido desse momento extremamente duro e munir-me, então, de coragem, valor, resignação, disposição para ultrapassar isso e seguir adiante. Então, a questão que se coloca a partir daí é como que nós, quer dizer, o que nos dita a ação? Esse é um tipo de ação que se municia de uma espécie de bússola, de uma espécie de mapa. É como se para agir, a astrologia nos desse um grande reforço. Então, aquela desgraça horrorosa que nos acometeu, ela tinha um sentido. Era uma maneira de nos livrarmos de algo que parecia bom, mas se revelaria a médio ou longo termo muito negativo. Então, ficamos felizes com isto. Ou então, o sofrimento todo, porque estamos talvez hoje passando, ele adquire sentido a longo prazo através de um fortalecimento da nossa têmpera, de uma capacidade maior de entender a vida, os outros, a nós mesmos, etc. São diferentes maneiras de dar sentido à ação. E isso para nós pode ser muito importante. Não é talvez a perspectiva de Maquiavel, é uma perspectiva, vamos dizer, de um mundo que é opaco, que é fosco. Quer dizer, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que vai haver, não sei como os outros nos veem, mas aqui nesse mundo é como se puséssemos luz na escuridão. Então, em vez de andarmos nas trevas, temos algum sinalizador. Ou, para usarmos a metáfora, a imagem, a velha história de Teseu enfrentando o Minotauro no labirinto, um fio de Ariadne. Um cordão barbante que ele vai desenrolando atrás no caminho que ele trilha para depois conseguir encontrar a saída pelo mesmo caminho por onde ele entrou e não se perder e não morrer dentro do labirinto. Se nós pensarmos que nossa vida muitas vezes é um labirinto, esses fios de Ariadne são, às vezes, a diferença para a salvação. A questão é claro, nós não sabemos se são ou não são. Não sabemos o que eles são. Não estou afirmando nem que a astrologia tenha razão, nem que não tenha. Simplesmente estou tentando ver o que é uma disciplina, um saber, um conjunto de ideias, de práticas, que tem todo esse papel. Este foi mais um Café Filosófico do módulo Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. O professor Renato Janine Ribeiro falou hoje sobre o tema Agir com a Astrologia. Até o próximo programa.